Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu estava assistindo a um dos vídeos da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão sobre os simbolismos dos contos de fada, né? Eu voltei a assistir alguns contos de fada e é muito legal quando a gente fica adulto e a gente começa a entender os contos de fada por uma outra perspectiva e a compreender os simbolismos que estão por trás deles, né? O que é um símbolo, gente? O símbolo, se você procurar no dicionário, você vai ver que o símbolo é a representação de algo, ou seja, não é a coisa em si. Então, quando eu falo, por exemplo, que a pomba é o símbolo da paz, não significa que a pomba seja a paz, ela é uma representação da paz, né? Quando eu falo que a justiça é simbolizada por uma balança, não significa que a balança seja a justiça, mas sim que a balança simboliza, ela representa a justiça. O que eram os mitos, né? Os mitos eram uma forma simbólica de se explicar a realidade. Eles não tinham uma construção popular, eles eram criados por filósofos, por grandes mestres, grandes pensadores, para que aquele conhecimento ficasse restrito a quem tivesse ouvidos para ouvir, porque era um conhecimento que não poderia ser popular, ele tinha que ser acessível a quem de fato pudesse compreender os seus simbolismos. E os contos de fada é como se eles fossem uma dissolução dos mitos para torná-los mais palatáveis, mais fáceis de serem compreendidos. Então, quando uma pessoa é muito racional e tenta interpretar o mito de forma literal e superficial, sem compreender a sua profundidade, sem entendê-lo de forma mais intuitiva, mais poética, mais profunda, através de todos os arquétipos que ele traz, a interpretação literal acaba estragando um conto de fada, né? Então, por exemplo, se você vai analisar, por exemplo, o conto de fada da Bela e a Fera, você pode falar assim, nossa, mas a Bela foi aprisionada por um homem, né? E de repente ela se apaixona pela fera que foi o homem que a aprisionou. Então, nossa, ela se apaixona por aquele que a aprisiona. Então, a análise dos contos de fada, ela não deve ser literal, porque na verdade cada uma das personagens está representando algo, ou seja, é algo simbólico para ser sentido. Tem uma série de arquétipos que pertencem ao inconsciente coletivo. E se você coloca a mente na frente, né, o cabeção, e começa a racionalizar, você perde todo o simbolismo, toda a poesia. A mesma coisa, por exemplo, do conto de fada da Branca de Neve e os Sete Anões. Ele é cheio de símbolos. A Branca de Neve, ela tinha as três cores, o cabelo negro, a boca vermelha, a pele branca. Tem a ver com os símbolos da alquimia medieval, né? O próprio conto de fada, ele representa os dramas humanos de um herói que tem que passar por várias adversidades para se purificar e no final acontece então uma harmonia total, uma harmonia com o todo, ou seja, são felizes para sempre. Se você interpreta o felizes para sempre de forma literal e você não compreende que esse é um símbolo de integração, que indica que aquele herói passou por adversidades, a superou e encontrou uma harmonia por integrá-las dentro de si, você começa a achar que é ilusório, porque ninguém é feliz para sempre, né? Então, na verdade, os contos de fada, eles simbolizam os dramas humanos, por isso eles não podem ser entendidos de uma maneira explícita, literal, porque cada personagem representa algo. Então, por exemplo, a gente tem o conto de fada da Bela Adormecida, né? A princesa que dorme, a alma que dorme, porque está identificada com as coisas da matéria. Mas quando um príncipe vem e a beija, ou seja, o que representa esse príncipe não é um homem explicitamente, representa o espírito. Então, quando ela se conecta com o espírito, com a essência, ela desperta para a realidade, né? A mesma coisa, por exemplo, a Cinderela. Então, ela era maltratada
pela madrasta, pelas irmãs, ela era obrigada a fazer os serviços de casa, era rechaçada pela madrasta, foi impedida de ir, né, à festa do príncipe, porque a madrasta não a queria lá. E aí vem a fada madrinha e transforma a Cinderela numa grande princesa, e ela vai ao palácio se encontrar com o príncipe, e aí o príncipe se apaixona por ela, e ela perde o sapatinho de cristal, e aí o príncipe roda todas as redondezas para ver em quem cabia o sapatinho de cristal. Quando você vai analisar o simbolismo, né, você entende, por exemplo, que todas essas adversidades que ela passa com a madrasta representa, acima de tudo, o lado material da vida, a identificação com o material. A princesa simboliza a alma pura e o príncipe o encontro com a espiritualidade. E quando ela se une com o príncipe e eles são felizes para sempre, representa então essa harmonia com a espiritualidade. Então, gente, quando a gente começa a entender os contos de fada pela perspectiva do ser e não pela perspectiva do ego, esse simbolismo eles vão nos tocando, eles nos comovem, porque eles falam da história de todos nós. A maioria de nós, né, se a gente for ver que todos temos a jornada do herói em nossas vidas, a gente começa a se identificar com esses contos, porque a gente vê a nossa própria história, a nossa própria vida espelhada ali de alguma forma através daqueles símbolos que pertencem a todos, porque fazem parte do inconsciente coletivo. Tanto que Jesus ensinava por parábolas, né? Quantos grandes mestres ensinavam por parábolas, porque através daquelas histórias, daqueles contos, eles evocam questões inconscientes do interlocutor para que essas questões possam ser olhadas e trabalhadas a partir de uma nova perspectiva. Muita gente, infelizmente, interpreta hoje em dia os contos de fada de forma literal e fala assim, ah, sempre tem que ter um homem para salvar, então o conto de fada é machista. E não é nada disso, gente. O príncipe que vem salvar a princesa não é de fato um homem, né? A questão não é essa, a questão é o que ele representa. Ele representa o encontro com a espiritualidade, o encontro com a nobreza, com os sentimentos mais nobres, com as virtudes que vão elevar aquela princesa, ou seja, que vão elevar a alma, porque enquanto a alma está identificada com a matéria, ela sofre muito. É o caso, por exemplo, da Branca de Neve, quando ela aceita a maçã da bruxa, porque a madrasta dela, todo mundo conhece a história da Branca de Neve, imagino eu, né? A madrasta dela se disfarça de uma velhinha, né? E faz uma maldição ali na maçã. E na hora de oferecer a maçã para a Branca de Neve num primeiro momento não quer comer a maçã, ela elogia a maçã, fala, nossa, que maçã vermelha e tal, mas ela não quer comer. O que leva a Branca de Neve a morder a maçã, que é o símbolo arquetípico da tentação, né? Já vem ali do Jardim do Éden, a história da maçã ser a tentação. O que leva a Branca de Neve a morder a maçã é quando a velhinha fala assim para ela, olha, se você tiver algum desejo, basta você morder essa maçã e fazer o seu pedido, porque o seu desejo vai se realizar. Então, quando a Branca de Neve morde a maçã, o que a move para ter essa atitude são os desejos, ou seja, olha a identificação com a matéria, né? E aí, quando ela cai depois de morder a maçã e o sangue dela congela, etc., quem irá salvá-la será o príncipe, que ao beijá-la trará de volta para a realidade. O que seria então o encontro com o príncipe? É o encontro com a espiritualidade. O que salva a pessoa da identificação com a matéria é o encontro com aquilo que é nobre. Então, olha que interessante esse simbolismo quando a gente começa a compreender o que está por trás dessas histórias, o significado mais profundo delas, que acessa questões do nosso inconsciente e nos motiva a trabalhar essas questões por uma perspectiva mais profunda. E eu tô falando tudo isso, gente, porque muitas vezes quando eu falo aqui daquela lei hermética, né, que é a lei da correspondência, que eu falo que tudo aquilo que está dentro está fora, isso não é uma ideia minha, esse conhecimento já vem desde o Antigo Egito, quem leu o Kybalion sabe muito bem do que eu tô falando, né? Dessa lei hermética do princípio da correspondência, que inclusive é o princípio que embasa a astrologia. Então, por exemplo, se uma pessoa muito racional vai tentar entender a astrologia à luz de conceitos científicos, a pessoa vai achar a astrologia uma bobagem.
mas quando você começa a entender a astrologia por uma perspectiva simbólica e analógica, compreendendo, portanto, a lei hermética do princípio da correspondência, que tudo o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, sempre que acontece algo na Terra, tem uma representação no céu. Então, gente, não é que o que está no céu é igual o que está na Terra. Não é que o planeta vai emitir um raio para a pessoa se comportar de um jeito ou de outro. Não. É uma relação simbólica e analógica, ou seja, o comportamento da pessoa aqui na Terra está representando, simbolizando aspectos que acontecem no céu. Porque tudo que está em cima é como que está embaixo. E daí a gente deriva também aquele conceito de que tudo aquilo que está dentro de nós também é representado por aquilo que está fora de nós. Então, se um relacionamento, se uma pessoa, uma situação chega até você, aquilo diz sobre você em algum nível. Só que para você compreender esse fato, essa realidade, não adianta você fazer uma interpretação literal do símbolo, porque o símbolo não é literal. Ele representa algo, mas ele não é a coisa em si, entende? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sempre atrai relacionamentos onde você não é percebida na excelência, onde você é excluída, onde os seus sentimentos não são validados, não são considerados, quando você compreende que a sua mente está projetando essa realidade, lembra da primeira lei hermética do mentalismo que fala que o universo é mental? Quando você compreende que essa realidade é uma tela e, portanto, uma projeção da sua mente, como fala o Osho, não adianta você querer brigar contra a tela, não adianta você querer se revoltar contra a tela, porque a verdade não está na tela, e sim na transcendência da mente. Então, quando você muda os seus paradigmas, o seu jeito de olhar, as suas crenças, a realidade que vai ser projetada nessa tela de forma simbólica vai mudar, porque o seu jeito de projetar a realidade mudou, porque as suas crenças mudaram, entende? Então não é uma questão de brigar contra a tela é só uma projeção, ou seja, a realidade externa, ela depende da projeção que a gente faz por conta da nossa realidade interna. E é por isso, gente, que as relações que chegam até nós, elas são simbólicas. Elas são representações de questões nossas, de questões, aspectos que nós temos no nosso mundo interno e que nós não olharíamos se não houvesse aquela questão fora de nós, aquela adversidade. Como, por exemplo, a Branca de Neve não iria olhar para os seus próprios desejos se não fosse a bruxa má, a feiticeira. Aquela bruxa má era a representação simbólica da identificação da Branca de Neve com a matéria. A partir do momento que ela olha para aquela questão, que ela integra aquele aspecto de modo a superar essa adversidade, ela vive feliz para sempre. Felizes para sempre não é literal, é um símbolo que indica uma harmonia desses aspectos dentro de si. Nas culturas orientais, isso é chamado de iluminação, ou nirvana, ou samadhi, como você preferir chamar. E esse é o caminho de todos nós. Se você é, como eu, um reencarnacionista, uma pessoa espiritualista, você sabe que a gente vai refinando as nossas percepções e a gente vai expandindo a nossa consciência ao longo de muitas vidas. A cada vida, a gente passa por diversas adversidades e a gente tem oportunidades através dos contrastes, dos opostos, da lei da polaridade. A gente tem oportunidades de purificação para a expansão da consciência, porque a consequência de todas essas vidas será inevitavelmente nos transformarmos em espíritos puros, ou seja, será a iluminação. Cada religião, cada filosofia pode chamar a iluminação de um determinado jeito,
Mas esse é o drama humano. A gente se reconhecer como autor da nossa própria história e na medida em que a gente vai lidando com certas adversidades e a gente vai entrando em contato com as nossas verdadeiras virtudes, chegará o momento em que nos tornaremos espíritos puros. Mas para isso a gente vai ter que lidar com as nossas próprias sombras, vai ter que olhar para as sombras, vai ter que integrá-las. E muitas vezes, como a maioria de nós não é capaz de reconhecer as próprias sombras, a gente vê essas sombras simbolizadas, projetadas no externo. Então aquelas pessoas que aparecem na nossa vida, elas estão simbolizando aspectos nossos que ainda não foram integrados. Então aquelas pessoas, aquelas relações, aquele emprego, aqueles vínculos, aquelas situações específicas, elas estão simbolizando aspectos nossos que precisam ser olhados. Por isso, se você atrai relações indignas, ao invés de você culpabilizar o externo antes de mais nada, olhe para dentro de si mesmo. Medite, pratique então essa integração das sombras. Porque na medida em que você vai transcendendo a mente, você percebe que a projeção externa, como consequência, ela passa a mudar. Porque, gente, o que é a mente? Segundo Osho, a mente é tudo que a gente absorve do social, não é a nossa verdadeira consciência, não é a nossa verdadeira essência. Na medida, então, que a gente vai aprendendo a não ser um escravo dessa mente e a gente começa a olhar a realidade várias oitavas acima, a gente passa, portanto, a compreender aquilo que está fora de nós como um símbolo, e não como uma verdade absoluta, mas sim como algo que diz sobre nós. Na medida que a gente começa a trabalhar o nosso mundo interno, integrando as sombras através da meditação, das terapias, do autoconhecimento, a gente vai transcendendo esses paradigmas mentais que nos condicionam a olhar a realidade sempre de uma certa forma, principalmente por conta de crenças que a gente tomou como verdade desde a infância ou desde outras vidas. Para quem acredita em outras vidas, quantos de nós a gente fez votos em vidas passadas que a gente carrega até hoje, espiritualmente, está vibrando nas nossas células, votos de pobreza, pactos que a gente fez com pessoas, coisas erradas que a gente cometeu por conta da nossa ausência de consciência naquele momento. E a gente vai carregando essas provas e expiações ao longo de muitas vidas até superá-las completamente, até a gente atingir essa conexão com a espiritualidade e se desidentificar, portanto, da matéria. Claro que a matéria é necessária, o problema é a identificação com a matéria. E quando você aprende, então, a transcender a mente através da meditação, e você percebe, portanto, que essa mente é uma ilusão que foi importada de fora, que foi absorvida de fora e que essa mente não é você, ela está em você, você passa, portanto, a reconhecer o real e a se desidentificar das ilusões do ego. Perceba, enquanto Branca de Neve tinha desejos, ela padeceu por conta desses desejos. Muitas vezes a gente padece por conta dos nossos desejos porque a gente está num nível de consciência que não nos permite ainda perceber aquilo que é real. E a gente se identifica com as nossas projeções. A gente se identifica com aquela tela projetada e não percebe que o projetor é a própria mente, que a questão não é brigar com a tela, mas é transcender a mente, é a conexão com a essência, Essa conexão com a essência é o nosso estado natural, é a nossa verdade, mas a maioria de nós está tão identificado com as telas que não percebe a própria essência. E por isso, muitas vezes, para que a gente seja motivado a encontrar a nossa própria essência, a se conectar com o real, acontecem símbolos externos, situações específicas que existem simplesmente para nos lembrarmos de quem realmente somos. É a tal da jornada do herói, tão conhecida para quem entende de mitos, para quem entende de contos de fadas, que seriam então essa simplificação desses mitos, a dissolução dos mitos, que tornam os mitos mais palatáveis, mais acessíveis a um público maior. Por isso, gente, que os contos de fada e os fatos da nossa vida, eles não devem ser interpretados de forma muito literal.
Para a gente compreender também as leis herméticas, que são leis que estruturam a realidade, a gente também precisa deixar a mente de lado e deixar o nosso lado mais poético e intuitivo fluir, para que a gente possa muito mais senti-las do que compreendê-las racionalmente. Até porque, do ponto de vista lógico, não tem como a gente tentar traduzir essas leis de uma forma muito racional, porque elas não dependem de uma lógica, elas dependem sim de uma capacidade de você conseguir imaginar, de você conseguir simbolizar, que infelizmente é uma capacidade que, por conta do excesso de racionalismo que permeia a nossa sociedade, a gente está perdendo cada vez mais o encantamento pelas coisas, a capacidade de simbolizar, justamente porque a gente compreende ou tenta compreender verdades muito profundas de forma muito literal. Não é à toa que até hoje Jesus é tão mal interpretado, porque ele falava verdades profundas com parábolas, e muitas pessoas o compreendem até hoje literalmente, distorcendo, portanto, a profundidade da sabedoria divina. Por isso, para a gente ter contato com a profundidade da nossa própria sabedoria, para a gente ter contato com Deus, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer a gente mesmo. Porque como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, há Deus aqui dentro de nós. E quando a gente aprende a silenciar as vozes do mundo e a entrar em contato com a verdadeira essência, a gente permite que o todo fale através de nós. O nosso ego silencia para que a gente entre em contato com o real. Mas para que isso aconteça é preciso que a gente perceba que somos fragmentos do divino e que podemos reconhecer o divino em nós quando silenciamos a mente. Esse silenciamento da mente não pode partir de um desejo, porque todos os desejos vêm do ego. As necessidades reais vêm do ser, parafraseando Osho novamente. Então, se eu tento forçar o silêncio da mente, eu vou contra o fluxo da vida. Não é uma questão de forçar. No livro Aprendendo a Silenciar a Mente, que é um livro do Osho fantástico, que eu recomendo que você leia, caso ainda não conheça, ele fala exatamente isso. Para você não se preocupar com a posição exata da meditação, não se preocupe em ficar em lótus, ele fala que isso é bobagem. Ele fala que muitos ocidentais, vão para o Oriente aprender a meditar e demoram 6 meses até aprenderem a ficar em lótus para começarem a meditar. Ele fala que isso é besteira, que em países frios, por exemplo, as pessoas não podem se sentar no chão para meditar, tem que se sentar numa cadeira. Então cada pessoa deve ficar na posição que é mais confortável para si e procurar levar a meditação como uma brincadeira e não como um desejo a ser atingido. Senão ela se torna muito séria e fica muito mais difícil de você aprender a meditar. Então ele sugere, por exemplo, para você se sentar diante de uma parede branca e ficar lá, em silêncio, deixa os pensamentos irem e virem. Existem intervalos, milésimos de segundos entre um pensamento e outro, porque se não houvesse esses intervalos, um pensamento ia se sobrepor ao outro. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então, existem milésimos de segundos entre um pensamento e outro. E conforme você aprende a observar esses milésimos de segundo entre um pensamento e outro, naturalmente a meditação chega até você. Não é porque você foi intencionalmente buscar a meditação. Ela se deu porque você começou a brincar com essa situação e de repente, quando você se deu conta, a meditação chegou até você. Gente, esse foi meu recado de hoje. Se fez algum sentido para você, lembra de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.